Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Segunda-feira, dia 10 de junho. O Santo Evangelho para hoje é narrado para nós por Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Esta página que acabamos de ouvir é uma das páginas mais conhecidas de todo o Santo Evangelho. E se trata das bem-aventuranças. Jesus chama de felizes os seus discípulos, aquelas pessoas que assumirem algumas atitudes que ele indica. Por exemplo, ele diz: felizes são aqueles que têm o espírito de pobre, pobres em espírito. Isto é, aqueles que não são arrogantes, que não são orgulhosos, que não são autossuficientes, aqueles que não fazem questão de passar por cima do próximo. Esses são felizes no olhar de Deus. O pobre é aquele que o seu ser, devido à carência das coisas, à fragilidade, o seu ser foi moldado pela humildade. Então o pobre, aquele que tem um espírito de pobre, é aquele que tem um espírito de humildade. Ele não precisa fazer gestos de humildade a todo momento, porque ele já tem o seu ser que se apresenta como humilde. Jesus quer que os seus discípulos tenham um espírito assim, algo de dentro que os leve a viver com humildade. Depois, ele acrescenta: felizes são também aqueles que são misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Há uma outra frase no Evangelho que é muito similar a essa, que diz assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isto é, se eu sou misericordioso, eu vou alcançar misericórdia. Se eu sou bondoso, eu também serei tratado com bondade e assim por diante. Sobretudo, vale a pena nós termos uma atitude de misericórdia para com o próximo, porque a gente deseja muito que Deus seja profundamente misericordioso para conosco. E poderíamos ir acrescentando várias outras passagens. Só mais uma daquilo que nós ouvimos hoje. Jesus diz assim: felizes os puros de coração. Isto é,
aqueles que têm em seu interior a pureza, a fé, a confiança e, sobretudo, aqueles que não se enchem de besteiras, aqueles cujos lábios falam coisas que vale a pena a gente ouvir. E como é difícil quando você chega perto de uma pessoa e você escuta muitas coisas e depois, saindo da presença dela, fica pensando: a que serve tudo isso? São felizes no entender de Jesus aqueles que têm puro coração, aqueles que não deixam se sujar as mãos e o coração com o ódio, com a maldade, com a violência, com o sangue. Muito pelo contrário, aqueles que ajudam o próximo, que têm uma bondade nata, parece, no coração. Esses são puros de coração. Que o Senhor Deus nos dê um coração assim e nos dê atitudes assim no dia a dia. E Ele abençoe o nosso dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.